Cristo para quem está nos seus lares. Estamos dando início para quem está chegando agora. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Já tem algumas semanas que fazemos isso. Não é o primeiro estudo, não é a primeira semana. Desde o ano passado que nós iniciamos esse estudo no livro de Apocalipse. Não é coincidência em razão do que está acontecendo agora no planeta Terra. Não é por isso que estamos fazendo esta leitura. É porque já estava programado, tanto que nós já estamos no capítulo 20. Capítulo 20 para o capítulo 21. Então, você que está em casa, está chegando agora, nós estamos só dando sequência ao estudo, ok? Que Deus abençoe as nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus possa nos abrir o entendimento, nos dar discernimento, conhecimento da santa palavra dele, porque se do Senhor não recebermos, nada podemos fazer. Só lembrando, já há alguns anos que eu costumo falar isso, o Espírito Santo de Deus é o único professor aqui entre nós, amém? Então todos nós somos alunos do Espírito Santo de Deus, que ele nos traga a revelação da santa palavra dele. Vai comigo aí no capítulo 20, no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, a revelação apocalíptica, escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João que se encontrava preso lá na ilha de Pátmos, em decorrência da perseguição ao povo cristão naquela época, há 2000 e poucos anos atrás. Então, a história conta que havia um imperador que se denominava Senhor e Deus naquela época. E ele queria que as pessoas se prostrassem a ele para adorá-lo como Senhor e Deus. Só que os cristãos não se submetiam a isso, como não fazem até hoje. Nós só nos prostramos e só reconhecemos o nosso Senhor, Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Então, em razão disso, a igreja sofreu uma perseguição naquela época e o apóstolo João teve que ser exilado, teve que ficar guardado em um lugar. E o lugar que ele ficou exilado chamava-se Ilha de Pátmos. E naquela ilha chamada Pátmos foi aonde Deus, a princípio, enviou o anjo Gabriel para levar as revelações do Apocalipse ao nosso irmão apóstolo João. Para você ver que normalmente quando o servo ou a serva de Deus encontra-se em situação que parece que não tem mais jeito, é aí que Deus surge, amém, igreja do Senhor? É aí que o Senhor Jesus surge. Ele surge e exalta o seu servo, a sua serva. E não foi diferente com o nosso irmão apóstolo João. O Senhor Jesus começou a trazer as revelações às 7 igrejas da Ásia, e todas as vezes que era escrito nos pergaminhos a palavra de Deus, ou as orientações aos pastores, ele dizia assim, ao anjo da igreja, denominava-se anjo da igreja. Por quê? Sabemos que naquela época, assim acontece até hoje, os anjos costumavam materializar-se para o povo hebreu, para os israelitas. Acontece isso até hoje com nós. Anjos materializam-se. Há momentos que anjos materializam-se e nós nem percebemos, porque são os livramentos de Deus em razão da perseguição física aqui na terra. Isso acontece até hoje. Então, quando escrevia assim, ao anjo da igreja, os soldados romanos, de uma certa forma, gerava dentro deles um temor, e eles permitiam que os pergaminhos ou as cartas escritas pelo apóstolo João na revelação de Deus às igrejas pudesse chegar na mão dos pastores. O anjo da igreja era o pastor, mas eles pensavam supostamente que seriam anjos mesmo. Estou falando agora dos soldados romanos, e por isso eles liberavam os mensageiros para levarem as cartas apocalípticas ou as orientações de Deus que chegou às nossas mãos nos dias de hoje, escritas em 22 capítulos. Amém, povo de Deus? Então vamos retomar a nossa leitura onde paramos na semana passada, na terça-feira da semana passada. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20.
e no versículo 11. Lê comigo aí, igreja do Senhor. Diz assim a palavra do Eterno, Apocalipse capítulo 20, versos 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Aí a palavra continua. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Observe que foram 3 livros. Eu quero voltar aqui na explicação. O apóstolo João descreve que ele viu um grande trono branco, o qual aquele que se assentava naquele grande trono branco, sabemos que é o nosso Deus que está sentado neste trono, que o apóstolo João aqui, em uma linguagem figurada, ele se expressa para os nossos irmãos da época, mas é uma linguagem atual ainda. Apesar de figurada, é uma linguagem atual, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e verdadeira. Amém? Olha o que a palavra diz, que diante da presença daquele que estava sentado diante do grande trono branco, fugiu-se. Quem? Os céus e a terra. E não se achou lugar para eles. Fugiram de quem, pastor? Da presença de Deus. Aí na sequência a palavra nos revela, nos relata. Ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Sabemos que quem está sentado no trono é o nosso Deus, em espírito e em verdade. E a Bíblia diz aqui no versículo 12 de Apocalipse 20, que estavam juntos grandes e pequenos. Estes grandes e pequenos, igreja do Senhor, referem-se àquelas pessoas que se acham conhecidas, conhecidos, que se acham grandes a nível terra, planeta Terra, aquelas pessoas que financeiramente se acham grandes diante daquelas pequeninas financeiramente. Então estavam juntos grandes e pequenos para serem julgados, porque Deus, ele não vê como vê o homem, e o julgamento para o grande é o mesmo julgamento para o pequeno. Amém? Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O que faz a diferença para o nosso Deus é aquilo que ele olha e vê dentro de cada um de nós. Como nós nos reportamos em espírito e em verdade. Porque Deus, ele sonda os pensamentos, ou o coração do homem, a mente humana, que é o coração biblicamente falando, não é o diafragma, não é o diafragma, aquele que bombeia o sangue, o coração da medicina, não, o coração bíblico é este aqui, o racional, a mente. Amém, povo de Deus? Então, a palavra de Deus, eu fiz questão de novamente fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 20, e nos versículos 11 e 12, apesar de nós já termos lido, já termos estudado, simplesmente para que nós venhamos entender melhor o que vem na sequência, que é justamente o capítulo 21, onde irá ser feito um paralelo com relação ao que acabamos de ler agora, amém? Então vai comigo agora aí, diretamente para o capítulo 21, para darmos sequência à leitura do estudo da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a seguir.
Glória a Deus. Assim diz a palavra do Eterno. Apocalipse 21, primeiro. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Presta atenção. Por que é que eu fiz questão de voltar lá no capítulo 20, versículo 12? Porque o versículo 12 faz justamente menção, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, o paralelo faz justamente menção ao que nós agora acabamos de ler em Apocalipse 21, primeiro. Olha o que diz, vem comigo de novo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Observe, o mar já não existe. A gente viu isso nesse instante. Aí o versículo 2 de Apocalipse 21 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Olha o que diz a palavra. A nova Jerusalém descia de onde? Do céu. Não estamos falando da Jerusalém terrena, a Jerusalém que encontra-se lá no território de Israel. Não, não. A Bíblia aqui está se reportando, fazendo menção da Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. E ela diz mais, ataviada ou enfeitada, como a noiva adornada para o seu esposo. Já já a gente volta e a gente começa a explanar ou a explicar melhor o que estamos lendo agora. As crianças hoje estão uma bênção, hein? Mas são filhos de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Amém, igreja? A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. E Jesus disse, quando ele estava ensinando aos discípulos e estava lotado o lugar onde ele estava pregando a palavra, e algumas crianças começaram ali a ficarem agitadas, e aí alguns discípulos se incomodaram com aquilo, e o mestre os repreendeu dizendo, deixem vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino de Deus. Aqueles que quiserem tomar posse ou fazer parte do reino de Deus, tem que fazer o seu coração mente, como o coração de uma criança, amém? Uma criança, ela faz um ato de teimosia agora, um pai, por descuido, dá um beliscão ou um tapa. Daqui a pouco o pai dá uma atenção, faz um carinho, dá um doce, a criança começa a sorrir. Olha que coração, não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ódio. Foi a isso que o Senhor Jesus se referiu, amém, povo de Deus? Volta comigo aí, Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Amém? Aí o versículo 4 diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais, ou já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glórias ao nome do nosso Senhor e eterno Salvador, Jesus Cristo, nosso Adonai. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele toda a exaltação, porque só Ele é Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Versículo 5.
E aquele que está sentado no trono disse, lembrando, quem está sentado no trono é o nosso Deus, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, amém? E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Por isso, irmãos, por isso, irmãs, por isso, igreja do Senhor, você que acompanha no seu lar, no seu trabalho, não sei onde você se encontra neste momento, mas é por isso que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e verdadeira. Viva, eficaz e verdadeira, não há confusão na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que faz divisão entre a medula e a alma, para que promova a cura, para que promova a libertação mental, para que promova a libertação espiritual, para que promova a libertação das enfermidades, das doenças infecto-contagiosas, vírus, bactérias e outras mais. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, porque foi o próprio Deus que deu a ciência ao homem para desenvolver também os medicamentos. Coisa boa é, se alguém precisa tomar um remédio, primeiro, antes de tomar este medicamento, apresente aquele que deu sabedoria ao homem para, com as ciências humanas da medicina, poder desenvolver, porque vai fazer a junção da inteligência humana com a sabedoria, o poder e a cura de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Só me orienta, paramos no qual versículo? Verso 5, não é isso? Vamos ler o verso 6 agora. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Diga graças a Deus. Olha o que o Senhor Jesus fala. Que Ele dará de graça, a quem tem sede da fonte da água da vida. Bom, não é esta água aqui que a gente toma para sempre estar irrigando a garganta e hidratando a matéria física, não. A água a qual a Bíblia faz menção é aquela água que o Senhor Jesus, quando estava à beira do tanque de Jacó, aproximadamente ao meio-dia, está escrito lá no livro de João, no capítulo 4, e apareceu aquela mulher samaritana, e ela foi tirar água. O Senhor Jesus começou a ministrar para ela, porque conhecia a vida dela, Ele é Deus, sempre foi e será, só que Ele estava materializado em forma corpórea de ser humano, Deus encarnado na terra, para estabelecer o ministério terreno, amém? Glória a Deus. E Ele falou para aquela mulher à beira do tanque de Jacó, que se ela recebesse da água que Ele tinha para dar, ou seja, da vida eterna, da palavra da vida eterna, nunca mais ela teria o quê? Sede. Então presta atenção. Aí Apocalipse 21 primeiro, você que nos acompanha no seu lar, a última visão do livro mostra o estado exaltado dos servos fiéis, na gloriosa presença de Deus, como nas cenas de julgamento. Lembra das cenas do julgamento que a gente leu nesse instante aqui? Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12 e 13, pois é, só que agora a cena é diferente. Então, nos capítulos anteriores, e considerando também os limites de tempo, do cumprimento, no início e no fim do livro, acrescido que esta cena, né, que descreve aí no versículo 1 a seguir, vindo novo céu e nova terra. Nós falamos que nós vimos isso nesse instante, vimos e lemos, porque foi justamente o que o Senhor antecipou para mim, para você, para a igreja, para os estudiosos da palavra de Deus,
lá no capítulo 20. Então presta atenção. João continua descrevendo as suas visões e avivamento continua usando linguagem simbólica. Ele não viu uma cidade, como eu falei nesse instante, literalmente vestida de noiva, aí no 21:2. Não foi uma cidade literalmente vestida de noiva, não. Apocalipse 21:2. Mas viu mais uma cena que simboliza o estado vitorioso dos fiéis e a bênção da presença e proteção de Deus. Quem pode dizer amém, Senhor Jesus? É esta explanação simples da palavra de Deus para os nossos dias. A visão traduzida nos tempos de hoje para mim e para você é o que nós temos visto. O mundo está aí desesperado, igreja do Senhor. O mundo está aí desesperado, você que me ouve, meu irmão, minha irmã. Mas eu te garanto uma coisa: quem verdadeiramente é da fé, existem muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos religiosos, mas infelizmente poucos são os da fé. O evangelista Sérgio nos deu o privilégio de pregar no domingo aqui nesse altar a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, que retrata justamente sobre a fé. O verdadeiro servo, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, não se desespera com nada. Com nada. E eu repito, tem um monte postando aí no YouTube, um monte de meninice, falando um monte de coisa sem conhecimento, dizendo que é chegado o Apocalipse. O Senhor Jesus falou em um dos sermões do monte, nos sermões do monte, Mateus 24 a seguir, capítulo 24 a seguir, que era mister, que houvesse terremoto em vários lugares, guerras, pestes, fome, enfermidades diversas, mas era apenas o princípio das dores, não era o fim. Tem pessoas pregando o fim. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada, mas não é o fim da raça humana na terra, como diz aquela música antiga do mundo. É o fim da igreja na terra, da igreja. Mas só lembrando que ainda temos que viver um milênio. Nós aprendemos na semana passada aqui em Apocalipse 20, no versículo 1 em diante, Apocalipse 20, 1 em diante, no qual a Bíblia relata que Satanás será preso por 1000 anos. Preso por 1000 anos, onde o Senhor vai estabelecer o reino milenar aqui na terra. E após 1000 anos, Satanás será solto, onde ele irá mais uma vez atormentar seres humanos na terra. Então a Bíblia não mente. É só após tudo isso que ainda tem para acontecer, após o arrebatamento da igreja, após o tempo milenar do Senhor aqui na terra, após Satanás ser acorrentado por 1000 anos e depois ser solto, aí sim, após o Senhor Jesus ordenar a destruição do planeta Terra, aí a Bíblia diz que somente depois de tudo isto é que aqueles que não participaram da primeira ressurreição irão ressuscitar. Mas infelizmente, para a vergonha eterna. Infelizmente. Porque alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Lago de fogo e enxofre, que o nosso Deus falou que está preparado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente, por descuido, pela raça humana não dá atenção à palavra de Deus, não confessaram o Senhor Jesus como Salvador em espírito e em verdade, por não andar em santidade ao Senhor, esforçando-se
para viver na presença do Senhor, abdicando, abrindo mão de si mesmo, para viver uma vida em servidão a Deus, é que passará por esses tormentos. Então não estamos vivendo, não. Você que está aí do outro lado, que fica vendo um monte de coisas aí que não tem contexto nenhum com a Bíblia, principalmente no YouTube, cuidado, muito cuidado, porque o Senhor Jesus já advertiu contra os falsos profetas. Cuidado, para você não se desesperar e até querer dar cabo da sua vida. A Bíblia diz que quem tira a própria vida, quem se suicida, quem tira a própria vida, a Bíblia diz que não herdará a vida eterna. É caminho de inferno direto. Então, cuidado, não se desespere. Mantenha os cuidados que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem orientado a raça humana. Eles estudaram, eles têm a ciência, Deus permitiu a ciência. O próprio Lucas, doutor Lucas, era médico formado, com formação aqui na Terra, no planeta Terra. E ele foi um dos que ajudou o apóstolo Paulo, atendeu o apóstolo Paulo, cuidou do apóstolo Paulo, que apesar de ter os 9 dons, mas encontrava-se enfermo, ele poderia pôr a mão nele e ordenar ou pedir a Deus em nome de Jesus que fosse curado e seria. Mas o Senhor preferiu que o médico cuidasse dele e ouvisse ele, e que tivesse a oportunidade para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, nos últimos dias do apóstolo Paulo na terra, sendo atendido por uma pessoa culta, que era médico, e que aproveitou para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, narrado a ele, a doutor Lucas. Amém? Então Deus, ele tem suas multiformas de orientar o povo dele aqui na terra. E nós somos o povo do Senhor aqui na terra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então presta atenção. Esta última visão do Apocalipse, você que me ouve aí do outro lado, oferece conforto aos santos perseguidos pelo dragão. Quem é o dragão, pastor Paulo Alves? O dragão é a antiga serpente, Satanás, que está por aí solto, mas ele está neutralizado contra a minha e contra a tua vida, contra a minha família e contra a tua família. Ele não pode tocar. O poder de Deus já neutralizou o dragão, Satanás, a antiga serpente contra as nossas vidas. Ele não tem poder, porque na nossa vida habita o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, presta atenção. O dragão e seus aliados. Quem são os aliados do dragão? De Satanás, da antiga serpente. Todos aqueles que trabalham em prol do mal. Em prol do mal. Se alguém te quer o mal e anseia uma vingança contra você, a Bíblia diz que Deus é vingador dos seus. A Bíblia nos orienta a perdoarmos a quem tem nos ofendido, amém? Para que sejamos perdoados pelo nosso Pai que está no céu. Então a vingança não cabe ao povo de Deus, cabe a Ele. Cabe a Ele fazer o que Ele queira fazer. E eu tenho sempre pedido a Deus que Ele faça a conversão na vida dos seres humanos da maldade, que Ele converta os seres humanos da maldade em verdadeiros servos e servas de Deus pela fé. É isso que eu tenho orado e pedido ao Senhor. E quem são os outros aliados do dragão, da antiga serpente, de Satanás? Os príncipes, principados, potestades, dominadores do mal e do ar, as legiões de demônios, as legiões de espíritos hereditários familiares, que atormentam seres humanos, passando de geração para geração, passando enfermidades hereditárias, que lá no passado foi passado por intermédio de obras para um ente querido, e esta enfermidade começou a correr na corrente sanguínea, ou em alguns órgãos do ser humano, e isto passa, irmãos e irmãs, infelizmente,
por uma obra feita no passado, pode gerar algo, biologicamente falando, hereditário. E para isso, ser quebrado, ser anulado, ser desfeito, só o poder de Deus pela fé. Amém? Então são esses os aliados do diabo. São esses, é isso, essa explanação, esta breve explanação, ou, melhor dizendo, esta breve explicação que nós estamos fazendo, é justamente para nos trazer este entendimento para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Aí presta atenção. Olha só. No sentido de que mostra as bênçãos da comunhão com Deus, podemos fazer uma segunda aplicação à glória de Deus do céu. É isso mesmo. Assim ilustrado e esperando dos discípulos fiéis. Cadê os discípulos do Senhor aí? Dos discípulos fiéis de todas as épocas, em ver o galardão dado àqueles vencedores. Cadê os vencedores? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Achamos motivação para sermos contados entre os vencedores no dia final. Diga graças a Deus. Nós achamos motivação. E a nossa motivação não está em homens. Porque todo homem é falho, todo homem falha, todo homem peca, todo homem é pecador. Mas o nosso Deus é impecável. O nosso Deus é Ele que justifica os nossos pecados quando nos arrependemos, amém? E a salvação, a salvação em vida eterna é dom de Deus para que homem nenhum se vanglorie, achando que é pai de alguém. O nosso Deus é o único pai que nos dá a salvação e a vida eterna. Diga graças a Deus. Porque senão, irmãos, infelizmente, se nós fôssemos depender de seres humanos para sermos salvos, do jeito que os seres humanos gostam de alegar as coisas, era capaz de dar a salvação, alegar e querer tomar a vida eterna de volta, a salvação de volta. Mas Deus não, Ele tem prazer que nós venhamos a sermos salvos, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, o meu Deus, que é o teu Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. E nós nos arrependemos e por isso estamos aqui na presença do nosso Senhor e Deus. Amém? Presta atenção. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e verdadeira. E quando a palavra de Deus diz aqui no versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de onde? Do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Os profetas do Antigo Testamento usaram a figura de uma noiva. Por que a figura de uma noiva? Para você que está em casa. É a figura de uma noiva. E perfeita cidade para representar a bênção da comunhão com Deus. Depois de um período de sofrimento, especificamente, falaram da igreja, ou do reino do Messias, que viria depois da purificação. Da purificação do que, pastor Paulo? Do cativeiro. Este tema é especialmente forte em livros como Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele relata isso. O profeta Jeremias também relata isso. Para nós não fugirmos da temática,
Vamos dar sequência aqui ao versículo 3, em nome de Jesus, amém? A palavra diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com quem? Com eles. Irmãos, irmãs, Deus, ele nos dá uma garantia. A palavra de Deus diz lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, revelação de Gênesis, e na sequência, no capítulo 2 do livro de Gênesis, que o Senhor Deus, ele aparecia no jardim do Éden, e ele falava com Adão, ele dialogava com Adão, conversava com Adão, porque Adão, ele vivia em santidade ao Senhor. Observe, um belo dia, a serpente, o dragão, Satanás, incorporou-se, entrou na serpente, por isso que ele é chamado da antiga serpente. Ele entrou no réptil, no animal chamado de serpente, e deu locução à serpente, deu voz à serpente. E quando ele começou a falar como se fosse ser humano, com Eva, Satanás, pela boca da serpente, pelo corpo da serpente, o espírito de Satanás conseguiu fazer com que Eva traísse Adão, seu esposo. Sucessivamente, Eva conseguiu fazer Adão trair Deus. Já falei isso várias vezes e gosto de repetir. Deus tinha negócio com Adão para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele tocou por desobediência. Aí entrou no mundo o pecado e a morte. Entrou no mundo o pecado e a morte. Ali no jardim do Éden, Deus, de uma certa forma, visitava Adão. É isso que eu quero que você entenda, amém? Deus, ele visitava Adão. Agora, a gente acabou de ler no versículo 4, Apocalipse 21, 4. Perdão, Apocalipse 21, 3. Acabamos de ler no versículo 3. Que diz assim: ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Presta atenção. Aqui há uma promessa agora de Deus estar conosco. Não será mais uma visita, ele habitará conosco. Amém, povo de Deus? Por isso a importância de não fazer uma pregação corrida, ler meio versículo, fazer um bocado de decoreba na mente, decorar um monte de coisas, palavras bonitas, formatadas, para tentar induzir a igreja a aplaudir, ou dar glória para quem está ministrando, a glória para o Senhor Jesus. Os aplausos é para o Senhor Jesus, não é para nós, homens, é para Ele, para Ele. Por isso, a importância de um estudo aprofundado, sem correria, sem máscara, sem enfeites, mas na simplicidade do que pede a boa e sã doutrina da palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Aí olha só. Aí a palavra continua aqui falando assim: eles serão seu povo, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Olha, aí vai para o versículo 4 agora.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Amém, povo de Deus? A morte não mais existirá. Aleluias. Glórias ao nome do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluias. Irmãos, isso aqui é muito forte. Parece abstrato quando a gente lê por ler, ou seja, parece uma coisa sem valor, sem forma quando a gente lê, sem o devido cuidado de pedir a Deus que nos dê o discernimento, o entendimento da palavra dele. Mas quando a gente lê sem pressa, quando a gente vai degustando esse alimento delicioso, chamado palavra de Deus, amém? Aleluias. O nosso espírito, ele vai sentindo mais prazer e prazer. O nosso corpo vai recebendo avivamento e vai queimando cada vez mais. É isto que é avivamento da palavra de Deus. Não é estourar as veias do pescoço gritando para levar as pessoas às emoções da carne. Não. Avivamento da palavra é você sentir a presença de Deus. É Deus te preencher com autoridade para expulsar demônios com o poder que há nas nossas vidas pelo batismo do Espírito Santo que está em nós. Amém, povo de Deus? É isto que é o avivamento da palavra de Deus. Aleluias. Aí olha só. Olha o que a Bíblia nos garante. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram-se. Lembra-se de Apocalipse que a gente leu no início? Apocalipse capítulo 20, no versículo 12, 11 e 12, expressivamente no versículo 11, onde diz que o céu e a terra fugiram, saíram da presença de Deus e não se achou lugar para eles. É o que a gente acabou de ler agora em Apocalipse 21, 4. Os céus e a terra aqui já passou. Já recebeu a ordem do nosso Deus e já passou, igreja do Senhor. Aleluia. Pastor, e este lugar aí que nós estamos lendo, onde é mesmo isto? Calma. A minha mansão e a tua mansão já está lá. O Senhor garantiu isso. Ele disse que ele iria para vos preparar lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito. E ele não mente. O nosso lugar já está preparado por ele. O meu e o teu lugar. O nosso lugar já está preparado. A nossa mansão celestial já está feita, já está preparada. Ei, o nosso passaporte já está carimbado. Ei, está reservado e carimbado para adentrarmos na glória e vivermos eternamente com o nosso Senhor e eterno Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glórias! Recebe, Senhor, é para ti, meu Pai. Aí diz assim, verso 5 de novo. Glória a Deus. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Primeiro ele fez o quê? Enxugou dos nossos olhos todas as lágrimas. Presta atenção. Isso é uma linguagem figurada. Isso é uma linguagem figurada. O Espírito de Deus está falando para mim e para você que quando nós estivermos neste momento aqui, ei, todo sentimento que estiver na sede das emoções, o Senhor, Ele vai apagar os sentimentos, a sede das emoções,
do sofrimento aqui da terra, amém? É isto que é enxugar dos olhos todas as lágrimas, é enxugar da nossa mente espiritual, enxugar tudo aquilo que gera desconforto para nós, todas as lembranças ruins de um planeta chamado Terra, toda a perseguição, toda a calúnia, toda a defamação. Presta atenção. Tribulação para quem serve a Deus não é quando o crente compra, não paga e o pagador vai em casa cobrar, não. Isso aí chama-se calote. Tribulação para quem serve a Deus é quando o crente é perseguido por intermédio disso aqui, ó. Por causa da palavra de Deus, procura andar na presença de Deus e é perseguido sem nem saber por quê. É isso que é a tribulação. As demais coisas são consequências de irresponsabilidades nossas, se assim cometermos. Eu digo nossas, mesmo não sendo acometidos de tais coisas, mas me comporto como igreja, e como igreja tenho que me colocar no plural, porque eu não tenho que apontar dedos para ninguém, porque o Senhor Jesus é quem conhece a procedência e o comportamento de cada um e de cada uma. Diga graças a Deus. Amém? Vamos continuar fazendo a leitura aqui da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Pastor Paulo Alves, eu sempre quis saber o que é Alfa, o que é Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, da língua grega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto brasileiro é o A. No grego é alfa. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Senhor Jesus, ele falou alfa e ômega, se reportando nada mais e nada menos ao que na época, a nível cultura humana, a nível cultura que eu digo é saber. Os gregos estavam em evidência. Então o Senhor Jesus se reportou a eles, por ser, na época, uma nação que tinha uma boa desenvoltura no que diz respeito à inteligência desenvolvida, porque eles estudavam, porque eles se interessavam em aprender. Então o Senhor Jesus se reportou a eles, ou se referiu a eles como alfa e ômega, não diretamente aos gregos, mas usando a palavra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e a palavra ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Então ele é o primeiro e o último. Primeiro e último. Antes dele nunca houve e nunca haverá um outro Deus. O nosso Deus, ele é único. Diga graças a Deus. Aleluias. Vem comigo aí. Aí ele diz assim: versículo 7, igreja do Senhor. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha o que Jesus está garantindo para nós. Por isso que eu costumo sempre dizer, nós não temos que nos comportarmos como religiosos, porque a religião mata, a religião leva o homem, a mulher, ao pecado. A religião faz com que a pessoa venha a ser um prostituto cultural. Olha o que eu estou falando, prostituto cultural, e posteriormente ser um prostituto cultual. No qual sentido, pastor? Trair Deus. Deus é o nosso Pai. Quando um esposo ou esposa trai um ao outro, isso é prostituição.
Quando nós traímos Deus com culturas que são apologias a entidades malignas, isto é prostituição cultural. E ao mesmo tempo é culto, indiretamente é um culto. Aí transforma-se também em prostituição cultural, um culto e ao mesmo tempo cultural a deuses estranhos. Então temos que prestar muita atenção. Por isso que nós temos que ter a visão de Deus. Temos que orar para o nosso Deus abrir o nosso entendimento espiritual e ativar em nós o dom do discernimento de espírito, amém? Ativar em nós o dom do discernimento de espírito para não sermos enganados pelos espíritos imundos que disfarçadamente usa mentes humanas e consegue manipular a mente do servo ou da serva de Deus quando está descuidado, porque não quer chatear aquela pessoa, porque gosta muito daquela pessoa. Cuidado, irmãos, irmãs. A pessoa a qual você deve obediência chama-se Senhor Jesus. Chama-se Senhor Jesus. Temos que ter muito cuidado. Já há alguns anos que eu comento isso. Eu só coloquei o nome ali fora na congregação, porque isso é lei. Tem que ter um registro, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma identificação. Porque a igreja do Senhor, para mim, ela não tem bandeira. A igreja do Senhor, para mim, ela é todo o corpo de Cristo espalhado pelos 4 cantos do mundo. Espalhados fisicamente, mas todos juntos na mão do Senhor, aonde Ele é o cabeça da igreja. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Aí diz assim, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será o quê? Filho. Diga graças a Deus. Isso aqui, igreja, é para quem crer. Isso é para quem crer. Isso é para quem se disponibiliza a servir a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A nossa fé, ela tem que ser avivada, tem que estar ativa 24 horas. Pastor, estou na minha casa. O Senhor está falando isso porque o Senhor está aí na congregação. Está seguindo, sim, o espaçamento social, tem mantido o espaçamento social, espaço de uma pessoa para com a outra. Mas eu que estou na minha casa, não posso sair porque tenho cuidados especiais, estou aqui, estou me sentindo fraco, estou me sentindo fraca. Se você está se sentindo fraca ou fraco, você que me ouve, que me vê no seu lar, é porque você está esquecendo de fazer isso. Se prostrar ao nosso Deus. Orar. Pastor, mas quando eu me prostro não vem as palavras. Bota os joelhos no chão. Pastor, dificuldades. Bota uma cadeira, encosta os cotovelos na cadeira. Apoia o peso do corpo nos braços e no joelho que você consegue. E aí, se não vier as palavras, fica. Mesmo que você durma nos joelhos, fica aí. Porque o próprio Espírito Santo, quando ele vê o teu esforço, ele mesmo orará por ti, em espírito, levando dele para ele, lá no trono da graça. Creia no que eu estou te falando. E depois você faz menção da leitura da palavra de Deus, você vai ver que o avivamento vai também entrar em você. Esta frieza não te pertence. Esse desânimo não te pertence. Deus não está nisso. Levanta a cabeça, você é filhinho de papai. Nariz empinado, você é filhinha de papai. Nariz empinado. Nada de andar de cabeça baixa, ergue a cabeça. Aviva-te no Senhor. Porque Deus, ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Em nome de Jesus, amém? Paramos aonde? Apocalipse 21, 7. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos, agradecendo a Deus por mais esse estudo. Na próxima terça-feira tornaremos com o estudo, querendo Deus,
se Ele não arrebatar a sua igreja antes, estaremos aqui mais uma vez fazendo o estudo da palavra de Deus, aprendendo de Deus e com Deus. Porque somos todos nós alunos, Ele é o único professor aqui e sempre será. Daqui a pouco, 5 para meia-noite, eu te convido a estar conosco também na oração da virada. E prepara o teu copo com água antes da oração, tá? Estaremos com o poder de Deus quebrando, desatando, quebrando toda a força do maligno em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e curva a cabeça, igreja do Senhor. Fecha os olhos e curva a cabeça. Senhor Deus e meu Pai, Pai e dono das nossas vidas. Meu Deus, mais uma vez na tua presença, em o nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais este culto de ensinamento, te agradecemos por mais este ensinamento da tua palavra, meu Pai. Meu Deus, como bem se expressou o rei Davi, que a tua palavra fique guardada no fundo do nosso coração para não pecarmos contra ti, ó Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem aberto o entendimento, com discernimento e conhecimento da tua palavra, com o avivamento da tua palavra, meu Deus e meu Pai. Visita cada pessoa, Senhor, que está aqui na congregação, bem como cada uma que se encontra nos seus lares, no trabalho, em qualquer lugar que se encontrem agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vai anulando, meu Deus, todo pensamento que não procede do Senhor, todo pensamento de desânimo, ó Pai Celeste, eu te peço. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem poder para adentrar na mente. O Senhor tem poder para adentrar na sede das emoções, sim, na sede das emoções deste homem, desta mulher, deste adolescente, desta criança, meu Deus, e neutralizar todo o mal, neutralizar todo o pensamento negativo, meu Pai, neutralizar tudo aquilo que não procede do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito da graça, meu Pai, nós não temos a quem pedir, meu Deus, e te louvamos por isto, ó Pai, porque o Senhor é o único que pode nos conceder a salvação e a vida eterna, e ela já chegou a nós. Mas eu te peço, Pai, alcança esta pessoa que encontra-se no seu lar neste momento, meu Deus. Que os teus anjos adentrem agora neste lar com espada desembainhada de fogo, extremamente fogo de fogo, e vá limpando todo o mal, Senhor. Meu Deus, é guerra, meu Pai, envia teus anjos neste lar, vai anulando todo o mal, vai varrendo com a tua vassoura de fogo toda a sujeira, todo o mal espiritual, mental, físico, todo desânimo, toda doença, toda enfermidade na vida deste homem, desta mulher, os que estão em casa, os que se encontram na tua casa de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta enfermidade seja anulada nesta vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Meu Pai, iremos agora mais uma vez nos reconciliarmos com o Senhor. Repete assim comigo: Senhor Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio, Senhor, que a tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Diga, Senhor Jesus, o Senhor é a verdade, e a verdade não é a mentira. Por isso eu creio que o Senhor desceu e está neste lugar. Diga, Pai, diga de novo, meu Pai, eu perdoo aqueles que têm me ofendido, pois a minha luta não é contra a carne e não é contra a sangue, mas sim contra as hostes espirituais no meio celeste. Diga, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, perdoa as minhas fraquezas, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades,
perdoa as minhas transgressões. Diga, Pai, perdoa os meus pecados, consciente ou inconsciente. Diga, neste momento, eu renovo, eu faço uma nova aliança com o Senhor. Diga, eu declaro. De novo, diga, eu declaro. Outra vez, diga, eu declaro o meu Senhor Jesus como meu único e exclusivo. Diga, Pai, Deus, Salvador da minha vida. Diga, Senhor, escreve o meu nome, confirma o meu nome no memorial do livro da vida do Cordeiro. Diga, ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, que eu não me desvie nunca mais. Diga, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu continue sempre andando após o Senhor. Diga, levando a minha cruz para trocar pela coroa da salvação e da vida eterna. Diga, eu creio, eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Faz assim agora para receber a bênção apostólica. As mãos furadas, mãos cravejadas na cruz que ressuscitou como eterno. Glória a Deus. O Senhor, ele orientou Moisés, Arão, para abençoar o povo de Israel, lá no capítulo 6 do livro de Números, e no versículo 23 a seguir, diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, assim seja. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que tenha misericórdia de ti, assim seja. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que te dê a paz, assim seja. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do eterno Deus, Espírito Santo, seja com a minha e com a tua vida. E os que creem e recebem, dizem amém. Dizem amém. Dizem amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica na paz do eterno Senhor. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus.